E hoje é a melhor maneira de ajudar você. Achei que você perdeu G Dias. E hoje, durante transmissão ao vivo no YouTube, Lula defendeu que os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal sejam sigilosos. Acompanhe. Esse país precisa aprender a respeitar as instituições. Não cabe o presidente da República gostar ou não de uma decisão da Suprema Corte. A Suprema Corte decide, a gente cumpre. Sabe? É assim que é. Eu, aliás, se eu pudesse dar um conselho, é o seguinte: a sociedade não tem que saber como é que vota o ministro da Suprema Corte. Eu acho que o cara tem que votar, ninguém precisa saber. Votou a maioria 5-4, 6-4, 3-2. Não sei ninguém também. Foi o Showa que votou, foi o Camilo que votou. Porque aí cada um que perde fica com raiva, cada um que ganha fica feliz. Então, para a gente não criar animosidade, eu acho que era preciso começar a pensar se não é o jeito da gente mudar o que está acontecendo no Brasil. Porque do jeito que vai, daqui a pouco, um ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua, não pode mais passear com a sua família, sabe por quê? Tem um cara que não gostou de uma decisão dele. Então, meu cara, é o seguinte, olha, paz e amor. É tudo que esse país precisa. Carol Curimbaba, você acha... Eu até acho que quando começar a transmitir ao vivo pela televisão os votos, um voto que ia durar 2 minutos... ele dura 4, 5 horas. Então, às vezes, fica uma exibição de cultura, né? Agora, transformar uma decisão do Poder Judiciário em voto sigiloso, o próximo passo é acabar com a necessidade de fundamentação. Exatamente. Por favor, Helena. Eu não sou da área jurídica, mas, assim... sigiloso eu não acho que faz sentido, porque acho que a população tem direito a ter acesso a isso, né? Inclusive outros juristas, para fazer avaliação dos assuntos. Mas tem um certo ponto que eu vou concordar, que também, como você colocou, Capês, virou um showmício, né, dos ministros do Supremo. Então faz aqueles votos gigantescos, que é impossível você dar conta de cada voto dali. Virou uma exposição. E muitas vezes eles se sentem obrigados a votar de uma maneira ou de outra. Por exemplo, vou dar uma sensação que eu tive. Voto de Zanin. Os primeiros votos dele agora, depois de empossado, foram numa direção mais conservadora, mais de direita. E me parece que surpreendeu muita gente, né? Me parece que ele está forçando a mostrar, olha, eu não sou colado no Lula, apesar de ter sido advogado dele. Então, a gente sente que, muitas vezes, um ministro quer mostrar algo para a população que não só o seu entendimento pelo voto. Então, tem um sentido de ele não ficar nesse showmício, não precisaria ser televisionado, mas tem que estar exposto em algum site, alguma coisa, para os juristas como o professor Capês aqui poder avaliar e ver se não está tendo excessos, né, Capês? Então, meio a meio, gente, nem tudo é tão para um lado nem para o outro, né? Ricamelo, vamos transformar o Supremo Tribunal Federal no júri popular? Com votos pela íntima convicção, sem fundamentação e secretos? Não faremos isso, mas quando o governo traz essa ideia, que eu também não defendo, na verdade é assim que acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Não sei se vocês sabem, em alguns outros países, o voto da Suprema Corte são votos secretos. Então, de fato, existe uma discussão no mundo sobre como devem ser os votos da Suprema Corte. Então, essa não é uma discussão apenas brasileira. A Suprema Corte dos Estados Unidos vota secreto? Sim, vota sigiloso. Secreto? Sigiloso. Não dá para ter acesso. Não dá para ter acesso. Olha, você não sabe... Desculpe, eu tenho vários precedentes da Suprema Corte citados no meu livro. A gente transcreve os acordos da Suprema Corte, são verdadeiras aulas, são lições. De direito. Inclusive, é fonte de criação do direito. A Suprema Corte a Suprema Corte os votos são absolutamente são públicos. A jurisprudência o acordo. Aliás, para evitar essa confusão, se a produção puder, bota Constituição Federal. Vai até o artigo 93, mas põe só o inciso 9º. Só o inciso 9º, por favor. Ricamelo com a palavra. Bom, posso estar com a informação errada, se tiver aqui, por favor. Tudo bem. Pode ser colocado aqui. Mas de prossiga seu raciocínio. Aqui o meu raciocínio é que isso é uma discussão mundial. Como que deve ser visto aqui os votos do Supremo, né, para que não haja uma pressão em cima de cada um dos ministros sobre o seu voto. O voto sigiloso, na verdade, é uma discussão, não estamos falando do Supremo Tribunal, mas todo o Legislativo também tem uma série de votações que são voto secreto também.
certo? E outras votações que não têm voto secreto, que os votos são abertos. Então, na verdade, existe uma discussão para entender se o voto sigiloso traz ou não melhores decisões para aquelas pessoas que estão decidindo, que estão votando acerca daquela matéria. Esse é o ponto que eu quis trazer. E eu, no começo do meu discurso, disse que não sou a favor. Acho interessante que a gente possa entender o que cada um dos ministros do STF vem aí em cada uma das suas matérias, em cada um dos seus votos. Mas não é uma discussão brasileira, é uma discussão que acontece em outros países do mundo. Elaine Keller, com a palavra. O que você está querendo dizer é que algumas são... Alguns tipos de decisão. Né? Não é que é voto secreto, é o plenário virtual que a gente chama. Então, tem pautas que vão para plenário virtual, mas as partes são consultadas para saber se elas têm alguma oposição ao plenário virtual, tá? Então, não é uma decisão, como eu te diria... Sigilosa, entendeu? O economista sendo corrigido pelos nossos amigos advogados. Isso, não. É importante dizer que existe para dar agilidade processual, mas as partes envolvidas são consultadas se aquilo pode seguir em plenário virtual ou se elas gostariam de fazer... Mas deixa a sua aula para lá, eu quero saber se você é a favor ou contra o voto secreto. Começa a enrolar muito. Você concorda com o presidente Lula que os votos dos ministros têm que ser secretos? Então é o seguinte, você passa um receptáculo opaco, que nem no júri, um saquinho de feltro, e aí tem sim numa mão e não na outra. Aí passa o ministro, coloca ali sim ou não e se recolhe os votos. É assim que tem que funcionar o Supremo Tribunal Federal? Primeiro que é assim, a gente sabe, Capês, que o voto tem que ser fundamentado. Né? Qualquer voto... Não acredito que você vai discordar do presidente Lula. Não estou acreditando. Não. Então você vai ser destituída da defesa. Não serve. Olha, advogado que escolhe cliente não tem jeito, hein? Desculpa. Você tem que defender a causa até o fim. Eu quero que você diga... O presidente Lula está certo que o voto tem que ser secreto. Eu diria para o meu cliente que a causa dele não é boa. Né? Às vezes o cliente procura a gente no escritório, mas doutor, eu quero isso. Você olha e fala... Olha, coloca ali para nós só o inciso 9, não precisa ser o 93. Vai direto no inciso 9. Olha, pessoal, o presidente Lula está se referindo a esse dispositivo aqui, que está na Constituição Federal. Tá certo que ela não tem sido muito respeitada, ninguém está cumprindo muito. Mas, tá escrito ali, inciso 9 é artigo 93, vou ler para vocês. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse público exigir, limitar a presença em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados ou somente a estes. Elaine, eu diria que esse princípio, embora não esteja no artigo 5º, é uma cláusula pétrea. Sim. Não existe um Estado democrático de direito onde os julgamentos não sejam públicos e fundamentados. Nós vamos voltar ao período da Inquisição, em que a tortura era um meio legítimo para a apuração da verdade? E vale lembrar, né, Capês, que não é porque determinado artigo não esteja inserido como cláusula pétrea que ele não tenha o mesmo valor. A Constituição, para a Constituição brasileira, todos os artigos eles têm o mesmo peso, independente de serem cláusula pétrea ou não. A questão da cláusula pétrea vai só para a questão de se ela pode, como é o regime para ela ser reformada. Portanto, ele tem o mesmo peso que uma cláusula pétrea e deve ser seguido. Eu sou totalmente contra o voto secreto, porque quem atua no direito sabe que os acordos são fonte de direito, né? A gente usa como jurisprudência e isso gente, princípio da transparência. Nós precisamos ter transparência. Bom, então é o seguinte, Bruno, é para ter voto sigiloso, como quer o presidente, ou é para ter transparência, como quer a Elaine? O presidente quer voto sigiloso, a Elaine quer voto transparente. Quem tem razão? Na minha opinião, é transparência, né? Eu prego transparência na economia, eu prego descentralização. Se você vai na Suíça, por exemplo, e pergunta qual é o nome do presidente ou qual é o nome da Suprema Corte, ninguém sabe. Por quê? Porque isso aqui vira um circo. Isso aqui vira um circo. Então, o que a gente vê como o Lula falou, não pode sair na rua. Não pode sair na rua por decisões que eles mesmos fazem. Ou precisa de paz e amor.
Tudo pra ele se resolve com a falinha dele de paz e amor e tomando uma cervejinha, como se a diplomacia mundial fosse assim. Esse cara é uma piada. Você quer botar fogo no parquinho? Fogo no parquinho? Espera o próximo tema. Agora eu quero ver. A Elaine não tem saída agora. Eu peço à segurança que feche a porta, não deixe ela sair, porque ela vai querer se retirar. Ela vai querer se retirar da mesa de debates. Não deixe ela sair. Felipe, volta!